número de mortes por Covid seria maior sem STF, diz Lewandowski. Ministro destacou as ações realizadas pela Suprema Corte durante a pandemia, como a autonomia aos estados e municípios. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, disse nesta quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, que sem a atuação da Suprema Corte, o número de vítimas da Covid-19 poderia ser maior. Durante participação em seminário promovido pelo IEJA, Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, o ministro destacou as decisões do Supremo, como a autonomia aos estados e municípios durante a pandemia. Decisões importantes foram tomadas, como reforçar o federalismo, em que se empoderou estados e municípios para que eles assumissem a responsabilidade. Se não fosse a atuação do STF e dos juízes brasileiros, este número de mortos e doentes poderia ser maior, disse Lewandowski. Em abril de 2020, no auge da primeira onda da Covid-19, o STF decidiu que estados e municípios tinham autonomia para impor isolamento social. A medida foi uma resposta a uma ação apresentada pelo PDT contra vários dispositivos da Medida Provisória 926 de 2020, que atribuiu à Presidência da República a centralização das prerrogativas de isolamento, quarentena, interdição de locomoção e de serviços públicos e atividades essenciais durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, PL, é contra as medidas de isolamento social. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registra 691.178 mortos por Covid-19. Num momento em que houve uma perplexidade inicial do Poder Executivo, uma paralisia das autoridades responsáveis pela saúde pública, o STF tomou a dianteira e fez com que o governo se mexesse e propiciasse as vacinas, depois de muita resistência, para a sociedade brasileira, afirmou. O seminário promovido pelo IEJA também registrou a participação dos ministros do STF Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, além do ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Eles debateram sobre o tema O Guardião da Constituição e Harmonia entre os Poderes. Capitólio X Moraes. O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Moraes, disse que ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar durante o 4º Seminário STF em Ação, promovido pelo IEJA, Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, e realizado em parceria com a Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo. A declaração foi feita no início das considerações finais de Moraes no evento. A fala foi referente a discurso prévio do ministro Dias Toffoli, que citou as 964 detenções realizadas nos Estados Unidos de envolvidos na invasão ao Capitólio, em janeiro de 2021. Eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar, disse Moraes sem especificar se refere-se ao caso de manifestantes no Brasil. O comentário provocou risadas e aplausos da plateia presente. Assista ao momento em 1 hora 5 minutos e 49 segundos do vídeo. Tu é o cara,